Dessa a gente vai conversar sobre ativismo nas redes com a Cíntia Paixão. Cíntia, ela é uma ativista e a gente vai desenvolver aqui uma conversa, continuar uma conversa que a gente teve lá no programa sobre ativismo nas redes, né? A gente sabe que há muito tempo atrás, né? Parece que muito tempo atrás, né? Os ativismos aconteciam nas ruas, presencialmente. E parece que com o advento da internet, esse ativismo passou a ganhar um lugar mais virtual, digamos, né? E hoje a gente conversa com a Cíntia, que é, na verdade, uma pessoa que ativa bastante a sua participação no mundo virtual com o movimento Mulheres Gordas, né? Que tenta quebrar um pouco esses padrões aí que a gente tenta impor, né? Estabelecer nos lugares. Então, eu vou chamar aqui a Cíntia, que ela conversou com a gente lá na nossa laje, gravado. E agora teremos a oportunidade de conversar com ela pessoalmente aqui, na verdade, presencialmente, virtualmente, mas ao vivo, respondendo algumas perguntas. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Cíntia aqui. Estou procurando a Cíntia para conversar com a gente. E aí, assim, quem viu o programa também pode trazer perguntas. Pode ser sobre ativismo nas redes, mas também pode ser sobre a questão do ativismo nas redes, que será, na verdade, o papo desse encontro nosso aqui virtual. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Já estou achando aqui ela. Não estou conseguindo chamar a Cíntia. Deixa eu ver se eu mexo aqui. Cíntia, ela é baiana. Cíntia é baiana e estava linda no programa com vestido verde. Vamos ver se eu consigo chamá-la aqui. Cíntia, você está por aí? Deixa eu ver se ela está por aqui. Linda! Cadê se ela aparece aqui, aguardando? E ela tem um movimento muito bacana, que é o movimento das mulheres gordas. Olha Estou só sim. a beleza dela aparecendo aqui. Tá me ouvindo bem? Estou perfeitamente. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Que o nosso sábado seja muito de luz. Que massa! Muito bom ter você aqui, tá? É um prazer mesmo. Assim, foi muito legal o nosso papo lá na laje, né? Foi perfeito, adorei. Estava aqui assistindo novamente e o coração enche de alegria, Aldrin, quando Olha nós a turma que a conquistamos gente esse tem aí, olha a espaço. turma que a gente tem aí na nossa sala. A Neide, Eu estava Sérgio vendo, eu estava Murilo, aqui. Clenildo, todo mundo aí. São os convocados para esse bate-papo na manhã de sábado sobre ativismo nas redes. E aqui a gente vai focar bastante no seu movimento, né? No seu movimento de rede. Você contou para a gente, já iniciou lá. Só que algumas pessoas que entram aqui às vezes não assistiram lá. Então a gente vai revisitar Sim, alguns desses lugares, certamente. Mas, assim, vamos falar de forma ampla, né? Essa coisa de como organizar, como manifestar esse ativismo nas redes, a ética, né? Os caminhos que a gente tem para manter a linha nesse mundo virtual, porque é verdade. tudo tão novo, né, Cintia, assim, que a gente está vivendo. E com a pandemia, a gente acabou acelerando até alguns pontos, né? Essa permanência em casa com confinamento e tudo. Mas aí temos já uma turma legal para a gente ir conversando. Olha, Tem parabéns a todos sim. os queridos do Samba Chula. Olha, o pessoal do Samba Chula está aqui com a gente. Eu queria começar conversando com Beijo, galerinha. eu queria começar, né, depois dessas boas-vindas. Queria ouvir um pouco mais das suas boas-vindas também. Se tem alguém que você queira falar, olha, eu sou mulher olha só, de CAPS. Eu quero ouvir suas boas-vindas, mas depois que você der as suas boas-vindas, eu já queria que você introduzisse para a turma aqui da sala sobre esse movimento, né? Eu sei que você já falou lá na TV aberta, mas tem algumas pessoas que não estavam assistindo lá, sobre o movimento, como é que ele surge, esse ativismo das mulheres gordas, esse ativismo que traz essa quebra de uma perspectiva, de um paradigma, de um modo de ver a Sim. beleza, né? Então,
faça suas boas-vindas e introduza a sua causa. Bom, primeiramente, bom dia a todos vocês que estão aqui, principalmente as mulheres, né? Que a gente tem aí um final de semana, né? E que esse papo venha trazer essa consciência da nossa sociedade. Então, como o meu querido amigo Aldri já me apresentou, eu sou Cíntia Paixão, sou uma mulher preta afroempreendedora, sou ativista no movimento de capacitação e resgate de autoestima de mulheres pretas da periferia. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessa minha militância, que é capacitar mulheres, é preparar mulheres para o mercado da moda, para o mercado de trabalho, é dar vez e voz a essas mulheres, conquistando esses espaços abertos para discussão, para desconstrução, porque, na verdade, essa troca de conhecimento é que nos constrói, não é, Aldri? Claro, Então, é claro. bem bacana a gente usar das redes para isso, conectar pessoas, né? E por isso que eu amo esse quadro da Conexão para Viver Bahia, porque realmente tem essa conexão, essa ligação muito forte, e é o que a gente gosta. Estou Que muito bacana. ansiosa para ver a galerinha toda aí, para que a gente venha ter essa conexão aí de conhecimento, né, e de aprendizado muito boa. Já tem pergunta aqui, ó. O João Elias pergunta como é que começou o seu movimento. É a pergunta do João Elias. Aliás, enquanto ela vai respondendo, quem quiser ir mandando, pode ir jogando aí, que a produção já vai jogando para mim aqui as perguntas e eu vou jogando para lá. E mandando um abraço também para Santa Luz, Bahia. Presente, o Clinildo. Mas a pergunta do João Elias. Como começou o seu movimento? Então, João, querido, olha só, a minha infância, a minha adolescência, eu fui uma mulher magra, né? Eu venho do mundo artístico da dança, eu sou dançarina de dança afro, dança moderna, samba de mulata. Então, eu passei por uma transição no meu corpo aos 21 anos, quando eu fui mãe de gêmeos. Então, eu já senti o impacto da sociedade depois da minha gestação. Então, eu aumentei de peso, né? Trouxe as cicatrizes da minha maternidade, que foram as estrias, e eu senti esse impacto, né, do preconceito. Né? Então, alguns grupos já não me chamavam mais para dançar, alguns eventos já não me viam como uma figura apta a estar pintada, como é que eu dançava antes, com o corpo todo pintado. E daí começou a minha necessidade de produzir uma moda que me vestisse bem. Então, hoje, quando nós falamos de moda no movimento Plus, que é bem diferente do movimento gordo, existe a militância fashion, existe as militâncias onde nós procuramos a política pública. E eu me divido entre essas duas. Então, nessa minha necessidade de encontrar moda, eu idealizei e criei uma marca voltada para as mulheres gordas, que se chama Assim de Biquíni Moda Plus, onde eu comecei a confeccionar biquíni sob medida, né, com toda a obra-prima, e aí eu conheci essas estrelas, que são essas divas, essas mulheres que me colocaram na posição que eu estou hoje. Mulheres que vinham passando por essa dificuldade, por depressão, que nós ainda temos um quadro muito grande de mulheres gordas depressivas, por conta dessa falta de acessibilidade e de oportunidade. Então, com o meu negócio, com o meu afroempreendedorismo, eu comecei a perceber que naquele momento a minha missão era muito maior do que vender um produto. E sim, realizar ações, resgatar a autoestima dessa mulher, empoderar essa mulher. E quando eu falo de autoestima, é autoestima no seu posicionamento, na sua capacitação, na sua representatividade dentro da família, Aldri. Porque acontece muito dessas mulheres não ter o apoio familiar para seguir esse período de mudança, que a gente passa por essa mudança corporal. Então aí entrou a Cíntia Paixão, não empresária, e sim ativista social em apoio, criei uma rede de apoio para essas mulheres depois que eu abri a minha loja. Então foi aí que começou o meu ativismo, foi através do meu empreendedorismo. Você passou por uma mudança de vida, né? Tá aqui, o pessoal está elogiando, dizendo que você é uma grande dançarina. Ou seja, você também você tinha uma vida, né? E aí essa gravidez faz uma transformação, não só pela presença, né, de uma nova vida dentro da sua vida, mas também interfere nessa mudança corporal. Quando é que você percebe que essa mudança corporal ela veio para ficar? Assim, existe um tempo, Cíntia, assim, nas mulheres que passam por esse... porque às vezes ela é uma mudança temporária, né? E às vezes é uma mudança que fica constituída.
qual o tempo de você perceber que é uma mudança constitucional mesmo, que vai ficar ali, no seu caso, Olha né? só, Aldrin, essa mudança, na maioria das vezes, é muito dolorosa. Primeiro, porque nós vivemos em uma sociedade extremamente com a raiz, né, cheia de padrões. Padrões estéticos, Com certeza. padrões sociais, né, padrões de etnias, de raças, de religiões, né, querem ditar um padrão para que a gente venha seguir. Eu, nessa minha carreira de dançarina, quando eu fui excluída do mundo artístico, de samba de mulata, né, onde o meu corpo era exposto, eu busquei outras alternativas. Eu sempre digo que eu nasci uma menina empoderada, mas uma menina empoderada sem referência na minha família. Porque eu nasci e cresci vendo minha mãe apanhar do meu pai, vendo minha mãe sair para labutar sozinha. Então, dali foi que eu, muito nova, disse o que eu queria ser, o que eu queria para mim. E aí entrei para o caminho da dança afro, que foi 5 anos tentando ser eleita a deusa do ébano do bloco Afro Ileaie, e no 6º ano eu fui eleita, em 2014, os 40 anos. Que aí eu vim entender o propósito do meu corpo. E hoje eu digo com muita clareza que o meu corpo é político, meu cabelo é político, a minha história é política, porque eu encontrei, diante da minha determinação, a vontade de não desistir dos meus sonhos. Então, quando eu fui eleita a deusa do ébano em 2014, Aldrin, eu pude perceber que várias outras mulheres estavam necessitando dessa representatividade, dessa inspiração. E eu sempre me coloquei como elas. Eu sou igual a todas as mulheres hoje, pretas, gordas, mulheres periféricas. Eu não tenho essa diferença. Hoje eu sou instrumento delas. Hoje eu estou aqui para falar por elas. Que Então, lindo. essa mudança corporal me trouxe, na verdade, um impulsionamento. Uhum. A sociedade começou a me cobrar um padrão estético de mulher magra, mulher alta. Eu não sou alta, eu tenho 1,60 m, né? E a minha família, a estrutura da minha família, as mulheres são graúdas, são toradas. São mulheres que estão ali, ó, mexendo no Toradas. pirão, lavando a sua roupa. E Mulheres isso é taludas. político. Exatamente. Então, é um caminho doloroso, não é rápido. Isso vem na construção. É importante usar ativismo por isso, que a gente começa a puxar uma outra. Dizer, mulher, para aí, acorda, não é por aí. Nós estamos aqui, vamos seguir juntos. Mas foi muito difícil, sim, para mim, porque a minha família ainda vem daquela criação, né, de lá de trás, e a gente que vem dando, né, essa mudada agora. Mas a minha necessidade, na verdade, veio quando eu senti que os meus sonhos estavam arriscados, né? Aí eu não concluí. E aí, meu filho, eu joguei tudo para cima e disse, peraí, eu vou me reinventar. Agora, detalhe muito bacana que você coloca aí nesse seu percurso que você vai narrando, é que você se torna deusa negra do Ilê, né? Deusa do ébano, já depois da mudança, né? Ou seja, Exatamente. já uma mulher gorda. Ou seja, Exatamente. te Exatamente. trouxe, na verdade, um reinado, né? Ou seja, você já está criando uma experiência positiva com essa mudança. Olha, estou falando com Cíntia Paixão. Ela foi apresentada Cindy Paixão, lá na Laje. Chamo de Cíntia, Cindy Paixão. E a gente está falando sobre ativismo nas redes, mas focando no movimento das mulheres gordas, né, que a Cíntia e a Cindy traz. E agora é o momento da gente ter perguntas, responder perguntas, tirar dúvidas. A gente conversou lá na TV aberta, no programa Conexão Bahia, às 6h50, e começamos aqui às 7h15, 7h20. Então é o momento das perguntas. Então aqui estou recebendo da produção da TV Bahia todas as perguntas que estão chegando. Quer dizer, obviamente não vão chegar todas, porque são muitas. E a gente vai vendo aqui na primazia de quem vai chegando. Rita Pinheiro mandou a pergunta para você, Cindy. Como lidar com o estranhamento dos nossos na luta diária? E aí tentar entender o que seria esse dos nossos, né? A pergunta está exatamente assim. Como lidar com o estranhamento dos nossos
na luta diária, e provavelmente ela está falando, se referindo sobre essa mudança, sobre essa imposição da beleza da mulher magra. Então, como lidar com esse estranhamento? Então, Ritinha, é o seguinte: o primeiro impacto na vida de uma mulher, ou de um homem, ou de um adolescente, quando ele se considera e se vê à margem da obesidade, do sobrepeso, é o impacto familiar. Por incrível que pareça, é a primeira reação, é o nosso primeiro choque, vem dos nossos, vem da família. E é isso que hoje, dentro do meu ativismo, eu tento levar para as famílias. Quando eu digo a você que o meu ativismo é voltado nas mulheres, é porque eu vejo as mulheres à base de tudo, Aldo. A base da família. A mulher consegue construir ideias, a mulher consegue dar direção, né? Ontem eu vi de uma das meninas que milita comigo, que ela diz assim: o meu esposo na minha casa, Cintia, ele é a cabeça e eu sou o pescoço. Porque é eu que direciono ele para onde tem que ir. E, de fato, isso é verdade. Então, quando nós temos essa opressão vindo de dentro do nosso lar, dos nossos, se torna muito mais difícil a gente ultrapassar essas barreiras, esses padrões. Né? E aí a gente se apega nesses ativismos, nessas referências. Eu fico, assim, às vezes, muito chocada quando as meninas vêm e me dizem assim: Cíntia, você hoje é a minha única referência, você é a minha única inspiração. Isso me deixa angustiada, porque dentro dos lares existe a mãe, a tia, a irmã, que poderiam também ser inspiração, né? E acaba tendo, na verdade, essa receptividade totalmente diferente. Então, passar por essa turbulência familiar, nessa mudança de peso, participar de um almoço durante o domingo, né, um banho de piscina ou a praia, e começar aquelas piadinhas, Aldri, é realmente quando a gente começa a ferir o psicológico dessa mulher ou desse homem. Né? As piadinhas: você é linda de rosto, né? Mas poderia emagrecer para ficar mais bonita. Seu sorriso é lindo, mas o seu corpo não é seu, você precisa fazer uma dieta. Recentemente eu tive uma live com um educador físico e tive já vários papos com outros profissionais. E uma das coisas que a gente enfrenta muito é essa questão da desconstrução, Aldo. Porque as pessoas já veem a mulher gorda, o homem gordo, como doentes. E o que nós queremos com o nosso ativismo não é dizer que a gordofobia que tem que ser o ponto crucial de partida. A gente também não quer ser apontado nas estatísticas como um ser humano que não pode ir para lugar nenhum. Que a única coisa que nós temos de solução é uma mesa de cirurgia bariátrica. Nós temos a consciência que a obesidade não é sinônimo de saúde. Isso ninguém precisa dizer e nem está apontando. Mas a gente precisa ser tratado com respeito diante dessa sociedade. Esse período de pandemia, Aldra, que nós viemos passando, é muito forte a gente ouvir, né, a mídia usar as pessoas gordas como um ponto crucial da questão do Covid. Vocês não têm noção quantas mulheres e homens gordos estão depressivos por conta dessa informação mal construída. Nós somos seres humanos, gente. Nós estamos criando agora, Aldri, eu com minha equipe, uma rede de apoio psicológico para mulheres que estão à margem dessa periferia, que não tem como sustentar uma terapia, né, um atendimento psicológico, justamente por conta dessa falta de reconhecimento dos nossos. É muito importante que você coloca, sobretudo agora, né, com essa questão da Covid, né, de você jogar todos esses valores negativos para quem é gordo. Olha, Diego Costa está perguntando aqui: como manter a autoestima elevada num país de estereótipos? Para você, pois é, Diego, é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Hoje eu me apego, na verdade, nos meus filhos, né? Eu sou mãe de 3 crianças, gêmeos de 14 anos e uma menina de 2 anos. O meu marido, ele aprendeu a me enxergar de forma diferente, ele aprendeu a me enxergar como, de fato, uma militante. E o que importa nesse momento não é o meu biotipo, e sim o que eu trago de mudança para outras mulheres. Mas quando a gente fala de se manter, né, com essa autoestima nessa sociedade que dita esses padrões, não é algo tão fácil. Não é todos os dias que eu acordo com essa autoestima. Não é todos os dias que eu acordo com esse empoderamento, com esse ativismo à flor da pele. Nós temos, sim, os nossos momentos de fraquezas. Mas aí é que vem a rede.
a rede de solidariedade das outras mulheres, a sororidade das mulheres, o coletivo de mulheres que tem a mesma causa e que busca isso. É importante que as mulheres e a sociedade entendam que Cíntia não é única. Né? Eu sozinha não consigo. É aquele ditado, Aldri, que um passarinho só, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, quando um ativista, como um representante da mídia, como você, Aldri, como uma TV aberta, como a Rede Bahia, um programa Conexão, um programa conceituado na nossa cidade, abre esses espaços, nós estamos formando pessoas. Sim. Porque muitas vezes essas tretas, essas ironias, essas piadinhas é manifestada por falta de informação, por falta de conhecimento. A sociedade veja isso como brincadeira e não entenda qual é a dor de uma mulher gorda passar por esse período de piadinha, né, de bullying na adolescência. Então, hoje eu tenho mulheres no meu rol que trazem essa ferida desde pequena. Ser chamada de gorda, ser chamada de baleia, ser chamada de porca. Mulher preta que quando usava batom era chamada de macaco por usar batom vermelho. Então eu venho desde nova quebrando isso, né? E a importância da sociedade que impõe esses padrões e de pessoas como o Diego, que eu não sei se ele é um homem gordo, mas se interessar pelo assunto e desconstruir e passar essa informação para outras pessoas, essa é a minha esperança de uma sociedade igualitária, de uma sociedade que olhe para o outro com respeito. Porque quando nós falamos de ativismo, pelo menos eu, Cíntia, o meu ativismo é um ativismo de consciência e não de posição, que tem que ser o que eu dito, tem que ser o que eu penso, não. É um ativismo de respeito. Respeite, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Todos nós temos o direito de ir e vir. E eu acho que o ativismo começa assim, né? Quando a gente leva a informação e tem um Aldri lá para poder conhecer como é o lado de cá, e tem Cíntia também para conhecer o outro lado. E a gente vai formando pessoas, né? E nos educando e crescendo junto. Que a ideia é essa. A gente criar uma conexão de conhecimento e vai crescendo, né, Aldri? Já que você falou de conexão de conhecimento, assim, a gente sabe que o mundo virtual veio, né? E veio para ficar, já está aí já há muitos anos. Você acha que as ferramentas das redes sociais elas são essenciais para que esse ativismo aconteça? Por exemplo, você imaginaria encampar um ativismo desse, né? Que tem uma importância muito grande na nossa cidade, no nosso estado, sem as redes sociais, como é que seria? Olha só, Aldri, nós estamos vivendo um momento atípico, né? E a gente precisa se reinventar e buscar realmente levar esses assuntos para todos os campos. Eu digo a você que eu nunca fui tanto assídua. Eu usava minhas redes para postar minhas fotos, meus eventos, e hoje eu sou cobrada pela minha militância para trazer essa voz. Né? Quando eu digo que eu estou aqui falando por todas as mulheres da cidade de Salvador, principalmente mulheres que não têm esse espaço, eu digo justamente isso. Então, na minha rede, eu tenho mais de 6.000 pessoas, é um público orgânico que vem através da minha militância, de fato, e a mídia, nesse período de pandemia, falecendo ainda mais. Porque agora, Aldri, nós vamos ver quem é ativista de verdade. Né? Quem bota a cara realmente e diz assim, eu estou aqui, essa é a minha bandeira, essa é a minha causa, né? E eu estou aqui para defender, para falar. Então, assim, veio no momento certo. Nós estamos passando uma turbulência na nossa nação, eu não digo nem só em Salvador, onde nós estamos falando de racismo, de feminicídio, de jovens negros morrendo, e entra, assim, o ativismo das mulheres gordas, porque a gente precisa cada vez mais falar, porque também tem mulheres morrendo com essas piadinhas, com a gordofobia, né? E as pessoas precisam entender o que é uma gordofobia. Né? E nós estamos na luta para criminalizar isso. E as redes sociais é um ponto de partida, é uma ferramenta hoje muito perigosa, né? Porque a gente consegue atingir adolescentes, adultos, terceira idade. Então, a gente precisa, de fato, fazer um ativismo ao mesmo tempo conservador, né? Ao mesmo tempo um ativismo de equilíbrio, para que a gente não fuja disso. Eu tinha uma outra visão de ativismo, né? Aquele ativismo agressivo, é isso, não. O meu ativismo é um ativismo de consciência, é um ativismo conservador, é um ativismo de equilíbrio.
porque eu quero fazer essa troca, eu quero ouvir quem está do outro lado. E eu sou muito Sim. aberta a isso. Um ativismo de diálogo, né, Cíntia? Olha, o Clédio está perguntando Exatamente. aqui, ó, é um espaço de perguntas, né, obviamente. Para quem está chegando agora, eu conversei com a Cíntia lá no programa, na TV aberta, sobre ativismo nas redes, e aqui é o momento de vocês perguntarem. Então, eu estou aqui recebendo todas as perguntas e passando para a Cíntia. Clédio pergunta, como remar contra a maré dos paradigmas sustentados pela TV? Como é que Cíntia vê essa questão Então, desses paradigmas sustentados pela TV? Como remar? Qual a receita para trabalhar contra isso? então, quando nós falamos do social, né, do ativismo social, então eu busco colocar como prioridade a necessidade dessas mulheres que me seguem. Dentro das redes hoje de imprensa, de TV, existe referência de mulheres gordas por trás das câmeras, por trás dos bastidores, fazendo também o Interessante. seu ativismo. Então, dentro dessa gama de conhecimento, não é somente importante eu estar do lado de cá falando com vocês. Dentro das TVs, das emissoras, dentro das empresas, precisa sim ter essa oportunidade. E a gente entra em outro fator, André, né? O fator da empregabilidade, que é muito hoje disputado entre as pessoas que estão acima do peso. Porque, infelizmente, quando a gente entra em uma fila, em uma sala, para se candidatar a uma vaga, o nosso currículo hoje não está valendo, e sim a nossa aparência. Então, o povo negro, nós já sofremos isso, temos que mostrar 10 vezes mais a nossa capacidade, né? E as mulheres gordas também vêm enfrentando isso. O nosso padrão estético, a nossa estética, né? Que é uma estética da mulher brasileira. A mulher brasileira é curvilínea, sim, tem um corpão, a gente tem um padrão, né? Então, esses estereotipos que as pessoas impõem, nós vemos desconstruir através dessa rede, dessa coletividade, de mulheres que estão nos bastidores, sim, empoderando o Aldre, que talvez não tenha conhecimento, como é esse mundo das mulheres gordas, dos homens gordos, né? Ele segue uma outra linha, e quando eu digo que nós estamos abertos a essa desconstrução, justamente é isso. Mas aí vem a questão daquele ativismo, daquela protagonista, onde só se vê como destaque, onde deixa que a vaidade, que o ego passe à frente da nossa causa, da nossa bandeira. E quando ela consegue um espaço como esse, em vez dela falar do coletivo, da nossa comunidade em luta contra a gordofobia, apenas vem a questão da vaidade do ego. Então, esse momento, para mim, é lutar contra a maré. Porque existem pessoas magras contra a gordofobia. Sim, Né? Existem claro. as mulheres também que passaram pelo processo de bariátrica e que hoje está em um outro cenário, porque eu não sou contra, Aldri, quem escolhe passar por esse processo. Eu sou contra ao profissional que não oferece uma orientação psicológica para que essa pessoa não se torne doente. Né? Porque muitas vezes essa mulher foi para uma cirurgia bariátrica, mas não tinha problemas de saúde, como colesterol, diabetes, pressão alta, mas foi pela pressão, pela opressão estética. E depois da bariátrica, ela se torna uma mulher doente. Então, isso aí é andar contra a maré. Quando nós temos profissionais de ponta que podem estar nos ajudando a traçar esses caminhos, e aí vem por conta do dinheiro, vem por conta dessa vaidade, por conta desse ego, né? A cirurgia bariátrica na nossa cidade virou um comércio, né? Não é quem precisa, é sim quem tem para pagar, é a vaidade, e isso sim é andar contra a maré, contra a maré. É muito sério, né? Essa questão que você traz aí das cirurgias bariátricas de forma industrializada, né? E se aproveitando de uma fragilidade que a sociedade Exatamente. aponta. Mas pegando um pouco a maré da última pergunta do Clédio sobre a questão do, né, remar contra a maré e as imposições da TV, é bom a gente também, importante a gente sempre pontuar, eu gosto sempre de dizer isso, que a gente critica, mas é sempre bom apontar os lugares positivos. Por exemplo, a TV realmente tem essa questão do estereótipo, mas tem lugares já que já estão acontecendo, por exemplo, aquele programa Viagem a Qualquer Custo, da GNT, apresentado pela Luana Xavier, né? Quem não conhecer, vai dar uma olhadinha para a gente ver o estereótipo, assim, o biotipo da Luana, né?
que é uma gorda, que está ali toda imponente, toda apresentando. Tem também a Tia Má agora com o programa Encontros. Então, tem espaços midiáticos que estão onde essas mulheres bonitas estão sendo inseridas e a sua beleza está sendo também apresentada como uma opção de beleza e não como uma opção de contradição da beleza. É importante a gente colocar essas coisas. A mesma coisa em relação ao negro e a negra na TV. É importante a gente apontar os pontos que são positivos. Eu costumo dizer até assim, é sempre, ó, estiver zapeando na televisão, aparecer um preto, uma preta, pare. Olhe, né? Veja que aquilo ali, dê audiência, apareça, discuta, para a gente amanhã poder discutir com mais propriedade sobre o que está acontecendo, né? Que são pontos negativos que nos tiram realmente desses lugares, mas quando a gente aparece ali, vamos, né, pontuar e mostrar. Então aí, o programa da Luana Xavier, agora no encontro. Tem mais perguntas aqui, gente. Estou conversando com Cíntia. Ela foi apresentada para mim como Cid Paixão, lá na Laje do Conexão Bahia. A gente começou na TV aberta, que inclusive acontece todo sábado de manhã, 6h50 da manhã, por conta do coronavírus, que está começando um pouco mais cedo. E aí logo depois a gente vem aqui para a live e a gente pega uma das personagens que a gente conversou lá para trazer aqui e tirar dúvidas e as pessoas terem oportunidade de fazer perguntas. E a pessoa pensada de hoje foi a Cíntia. Tem aqui perguntas, tem muitas. Ó, a Bahia, esse aqui não tem o nome do perguntador, vamos dizer assim. Como é que você, Cíntia, vê o olhar dos próprios baianos em relação à inclusão e discriminação a partir de padrões? Como é essa questão aqui na Bahia, especificamente na Bahia? A pergunta que está sendo feita para você. Qual o seu olhar, né? Como é que você vê o olhar do baiano em relação a essas políticas de inclusões, no caso deve ser da mulher gorda, né? Está acontecendo, não está acontecendo, deve melhorar? Você citou a questão da família, acho que é uma questão também que você pode levantar, mas é a pergunta da pessoa que não botou o nome. Então, esse processo de conscientização da sociedade, os ativistas, somente nós não vamos conseguir alcançar todas essas pessoas. É importante que os nossos governantes entendam a necessidade, inclusive o Ministério da Saúde, que nós somos seres humanos que precisamos de acessibilidade, precisamos de ser assistidos. O cenário da gordofobia, ainda dentro da nossa cidade, é forte, porque nós não temos nem ao menos um transporte público que atenda essa comunidade de mulheres gordas, essa população. Dentro do Sistema Único de Saúde, Alda, nós não temos medicamentos para tratamento da obesidade gratuitos. Esse tratamento é caríssimo. Além de que estamos sempre apontados nas estatísticas de pessoas doentes. E essa questão vem de cima, vem dos poderes para baixo. Então, nosso papel como ativista é de conscientizar pelo menos os grupos que estão perto de nós. A gente vem sim ganhando essa conscientização, a gente vem mudando algumas famílias, mas é importante que os nossos governantes sentem com os ativistas, porque não é só eu que estou nessa luta, para que a gente possa passar, de fato, as nossas dores. E não sermos somente apontados como uma população que é doente. Então, isso dificulta o nosso trabalho de ponta, né, diante dos nossos movimentos. Quando fazemos caminhadas, né, enquanto tem clínicas de obesidade internando pessoas, né, fazendo processos que as pessoas saem doentes, Alda. Né? Em vez de estar emagrecendo ou buscando emagrecer, porque isso é opcional, eu hoje posso querer decidir que eu quero emagrecer. Sim. Mas eu mesmo sendo ativista, eu tenho consciência que a saúde está em primeiro lugar. Claro. Existe uma diferença muito grande da luta contra a gordofobia e a apologia à obesidade. São dois fatores totalmente diferentes. Bem sutil, né, essa questão. Exato. Todo ser humano tem o direito de viver bem. E hoje, quando falamos de política pública,
a nossa cidade tem o dever de oferecer os direitos para todos os cidadãos, independente de biotipo, de raça, de religião. Então, se na nossa cidade temos um governador, temos um prefeito, eles precisam assistir toda a população. Claro. E a população das pessoas obesas não vem sendo assistidas como deveria ser. Então, dentro do Sistema Único de Saúde, temos tratamentos para diabéticos, tratamentos para hipertensos, dentre outros. Mas não temos um tratamento para obesidade. E esse tratamento é caríssimo. Agora eu pergunto a vocês que estão aqui acompanhando a nossa live. Uma mulher da periferia, que passou por esse processo de transformação através de uma gestação, de um término de um relacionamento, de um problema de saúde, porque isso vem muito da questão metabólica da gente. Onde nós vamos buscar esse tratamento? Se nós estamos à margem do desemprego, se nós estamos à margem da vulnerabilidade. Vamos continuar gordas, ou então vamos começar a se automedicar, correndo risco de vida, para poder se encaixar em um padrão. Então, quando eu digo que essa desconstrução tem que vir de cima, Audrey, é justamente para isso. Para que nossa cidade ofereça, de fato, caminhos para um tratamento quando se houver uma mulher gorda ou um homem gordo com problemas de saúde. Porque o homem gordo e a mulher gorda pode se estar bem com o seu corpo. Temos a Thaís Carla, uma ativista dançarina, e uma pessoa que demonstra ser totalmente saudável. E as redes sociais, quando traz esses ataques, né, dos fakes, dos perfis fakes, eles precisam entender a gravidade que causa na vida desse ser humano. Então, é importante, sim, que a gente esteja antenado e se preocupe, de fato, buscar política pública. Porque somente o ativismo, nós não vamos conseguir atingir a população de Salvador. Nós vivemos em uma cidade, pelo amor de Deus, enorme. É uma cidade de diversidade, de alegria, como o nosso estado da Bahia, e a gente ainda vem atravessando esses preconceitos raciais, esses preconceitos de estereotipos, né? Querendo colocar no nosso estado um padrão que é europeu. Não é o padrão da mulher brasileira, do povo brasileiro. Sim, então, sim. É uma luta constante, Audrey, é uma luta constante. Que interessante você falar isso, porque assim, a questão do movimento mulher gorda, né, essa coisa da estética, da beleza, assim, reafirmar essa beleza não significa, não isenta a administração pública de acionar os outros lugares, que é a questão da saúde, né? Ou a questão da opção também, da pessoa não querer mais ficar naquele biotipo, né? Exatamente. E oferecer cirurgias, oferecer possibilidades para que isso seja revertido. Né? Você brigar por uma... Eu estou entendendo perfeitamente o seu discurso e percebo o quanto ele é sutil, né? E que ele não pode ser jogado contra o movimento. O fato de você trabalhar a estética da mulher negra não pode ser usado contra ela e dizer, olha, a gente não vai fazer política pública porque vocês estão buscando a igualdade, então a gente não vai colocar aqui no sistema de saúde as necessidades que vocês teriam. Claro que não, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a beleza da mulher negra, né? A aceitabilidade, e outra coisa são os direitos, né? Que estão relacionados com a questão da saúde. E eu estou com a Liliane aqui também, eu pensei nisso agora, a questão da acessibilidade, que é fundamental. Eu sei que os teatros e salas de cinema têm essa acessibilidade, né? Tem os espaços mais ajustados, né? Não sei se o transporte público não tem, não é isso, Cíntia? Ou tem? O transporte público tem essa conformação ou não? Então, meu amigo, quando nós falamos de acessibilidade, vem um outro agravante. O que é que acontece? Não tem a necessidade desse assento estar explicitamente escrito que aquele local é um local especial. Porque uma pessoa gorda vai sentar ali. Por que especial? Nós temos que reeducar a nossa sociedade. Quando nós projetamos um espaço público, nós precisamos pensar no espaço público, já está dizendo, é público, é para todos. É a mesma coisa quando entramos em uma loja de moda e que tem uma arara lá escrita especial porque é tamanho maior.
Não precisa Vocês não disso. estão colaborando com a gente. Vocês não estão colaborando com o ativismo, com o movimento. Pelo contrário, vocês estão criando um outro padrão e de forma muito negativa para nós. Porque eu entrar em uma loja para comprar uma moda, onde tem... Porque, para mim, ali está escrito que é especial. Eu estou sendo tratada como uma pessoa indiferente. Eu tenho que encontrar moda para mim em todas as araras, onde tem P, M, G, GG, extra GG, e a mesma coisa é a nossa acessibilidade. Então, quando eu entro no cinema, quando eu entro no teatro, tem que estar descrito que a minha cadeira é uma cadeira especial. Não precisa. Como é que deveria estar, então, Cíntia? Como é que a comunicação se daria nesse momento? Para ninguém pegar aqueles... Como é que funcionaria isso? Teria que ter um formato de conforto para todos. O magro vai estar em uma cadeira assim grande e vai ter mais espaço. E quando uma pessoa gorda sentar, vai caber também. Não precisa ter que ditar isso, que é Claro. especial, que é por lei, que é para isso. Existe, sim, situações que precisa de lei. No nosso caso, é educação e respeito. É diferente. A gente não precisa de lei para dizer que a gente tem que sentar naquele banco. A gente Exatamente. Você precisa ensinar a conversando, sociedade a nos respeitar e se educar. me lembrou Entende? a conversa que eu tive com a Camilinha sobre que ela defende a questão da inclusão dos cadeirantes. Que ela também Sim, trabalha com essa questão assim, do vocabulário e dessa comunicação. É muito importante essa comunicação. Como é que ela vai ser feita para ela não criar outro, não reforçar estereótipos. Especial, né? Aqui é o espaço do fulano de tal. exatamente, Alda. E ela coloca, falou, público. Público é o espaço onde tem, assim, ele tem que estar ajustado para todos. Então, quem está construindo aquele espaço público tem que pensar em todos. Não tem que pegar o molde do Exatamente. seu corpo ou o seu gênero, que às vezes também é de gênero, e dizer, olha, vou fazer a Sim, cidade para esse gênero, para esse corpo. Não, ele tem que pensar que o corpo dele é um dos que compõe aquela cidade. Então, a Camilinha falava assim, que a questão do vocabulário é muito importante, né? A questão do sim, cadeirante, né? Não é para botar, não precisa avisar, frisar que aqui é para o deficiente. Você coloca lá. exatamente, Você coloca lá aquela área mais lisa, que já percebe-se que é para subir um carrinho de cadeirantes, né? exatamente. Eu acredito também que eu acho que é por aí que você está dizendo que esse vocabulário não ajuda e vai contra todo o De trabalho do forma ativismo, alguma. que é, a gente buscar uma igualdade, né, de relações e acabar com esses estereótipos. Muito bem colocado. E Ou é o nosso seja, direito. temos que E é o ter nosto direito. tem que ter o acesso à saúde, tem que ter acessibilidade nos ônibus, nos teatros, nos cinemas, sem precisar reforçar estereótipos, nem deixar a pessoa constrangida embaixo de uma placa que diz que ela é Exatamente isso, diferente. minha amiga. Né? Isso lembra um pouco, Exatamente. se a gente fizer assim, vai lembrar os ônibus dali da década de 60 nos Estados Unidos, que dizia aqui, cadeira para preto dentro do ônibus. Não sei se você lembra essa história, Olha, que a nossa querida Rosa Parks resolveu sentar na cadeira dos brancos. E aí era uma coisa que aquilo reforçava uma diferença, então, e aquilo pode ser usado contra a gente, quando a gente busca a igualdade, né? E aí você fala, não, você não quer, exatamente. então, que coloque aqui que é para gorda? Você, não quero, não precisa ser especial. Né? Tem que ser uma comunicação visual e tem que ser um espaço amplo para que contemple as pessoas todas. E agora pensando nessa questão da pandemia mesmo, que os espaços têm que ser mais amplos mesmo, nada pode ficar tão Com fechado. certeza. Olha, foi colocado aqui, foi o Clinildo que fez aquela pergunta que estava seu nome, tá? Sobre o estereótipo na TV. Vamos seguindo com as perguntas, que são Desprimiu. muitas. Não fique achando que vai ser pouquinho, não. Viu? O José Capoeira pergunta assim, ó. Quando você, Cíntia, identificou essa necessidade de militância, né? Quais as maiores dificuldades do pontapé inicial? Na verdade, ele quer que você revisite um pouco aquela história, pontuando o que os ingleses falam de turn point. Quando foi que você fez? É aqui que eu tenho que ir, né? Eu fiquei assim depois da gravidez. Eu não sei, ele quer saber exatamente quando foi que você identificou essa militância e qual foi o pontapé inicial, que eu já sei que você já falou, mas só você reprisar aí. Então, meu querido Crimildo, essa militância se fortaleceu quando
eu comecei com a loja, né, o meu afroempreendedorismo, e as mulheres iam comprar biquínis, mas, na verdade, eu me tornei uma psicóloga, porque ali começava o desabafo. Eu comecei a receber relatos de Interessante. vida de forma muito dolorosa e foi isso que me tocou. Eu digo, gente, não só é eu que estou passando por isso. Tem outras mulheres. E elas me colocaram nessa posição. Foi aí que eu disse, não, eu tenho que buscar estudar mais sobre, eu preciso falar algo, as pessoas precisam ouvir que as mulheres estão sofrendo, que as mulheres gordas estão sofrendo, né? Então aí eu disse assim, eu vou me dedicar para esse povo. E foi aí que eu decidi. Quando as mulheres entravam na minha loja e diziam assim, eu vim buscar um biquíni, mas eu não me amo. Eu não consigo me olhar no espelho. Eu quero fazer uma noite especial com meu esposo, mas eu não consigo encontrar uma lingerie para mim. Eu nunca tive calcinha, Cíntia. Eu sempre fui uma menina gorda, sempre usei cuecas. Então, isso veio de forma muito impactante para mim. Uhum, A uhum. mulher ter as suas vaidades e não conseguir suprir isso nem no seu momento íntimo. Então, aí veio essa questão da moda praia. Não. Quando as mulheres iam para a praia, ou ia de bermuda, ou ia com roupão, com blusão. Eu digo, o que é isso? Eu sou uma menina que eu sempre gostei de me aparecer, Audrey. Com roupa muito colorida, cabelos diferentes, maquiagens fortes, né? Roupas extravagantes. E, de repente, quando eu me torno uma mulher gorda, eu não encontro moda, eu não encontro roupa, eu não encontro opções. Quando eu ia buscar uma roupa, só tinha preto, né? Então, não tinha o amarelo, que eu gosto, né? Não tinha o verde, o azul. A gente seguia também um padrão de moda, além das cores, né? Porque o preto, para algumas pessoas, escondia as gordurinhas, né? Escondiam a forma, né, das nossas curvas. O que hoje as mulheres estão aí, as mulheres gordas arrebentando, posando nuas, falando que o seu corpo é político, que o seu corpo é raiz, é transformação. E há quem diga que isso é uma exposição desnecessária. E daí, meu amigo, isso não tem nada a ver com isso. O corpo é meu, eu Exatamente. mostro como eu quiser, Exatamente. Que entende? interessante. A empresária de biquíni que virou psicóloga. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Porque tem, né? Porque a simbologia é o biquíni, ou a roupa íntima, que aí desperta várias questões, assim. Parece que a administração pública tem que estar nesses lugares, né? Para poder capturar o Precisa, que, meu amigo. que a sociedade está pensando. Porque a gente sabe que a gente é ensinado a não falar tudo que a gente pensa. Infelizmente é assim. Né? Claro, a gente não vai sair na rua dizendo tudo que a gente acha sobre negritude, não é assim. Mas tem alguns espaços que, se a gente quiser ir, a gente encontra. E eu achei genial essa Com coisa da certeza. empresária de biquíni que virou psicóloga. Muito, muito bacana essa sua resposta. A gente só tem 9 minutos. Tem aqui Yasmin. Yasmin, eu tenho 18 anos, tá? E eu quero saber o que você, Cíntia, sente ao ver outras mulheres que estão se espelhando em você e se valorizando a partir de você. Ou seja, a Cíntia, a Yasmin parece que ela se inspira em você. E ela quer saber como é que você se sente sendo uma inspiração. Olha, Audrey, essa pergunta muito me emociona. Porque quando a gente fala de ativismo, quando a gente fala de resgatar a vida de outras mulheres, mulheres que vivem em um isolamento social, mesmo sem estar na pandemia, mulheres que não saem, mulheres que não têm um momento social com sua família, com vergonha do seu corpo. E hoje elas me colocam nessa posição de inspiração, nessa inspiração em busca de política pública. Isso me faz me sentir forte. Isso me faz entender que eu estou no caminho certo. Isso, em cada pontinho do meu corpo, tem uma letra de um alfabeto que representa uma mulher negra, uma mulher preta que foi calada, as mulheres que não estão hoje no nosso cenário, mas que deixaram legados. Então, hoje, como uma mulher preta e mãe, eu tenho a responsabilidade de instruir meus filhos e a minha filha
que não tem uma pele tão retinta como a minha, é uma mulher, é uma criança que veio de uma mulher negra, mas que vai ter os seus privilégios por não ter uma pele igual a da mãe, tão retinta assim. E nós sabemos que existe sim esses privilégios. E nós que somos pretos sabemos ainda mais. Então, quando me vem uma pergunta dessa, que para mim é muito valioso, não pelo status, pelo ego de eu ser referência, mas pela transformação, pelo sentimento verdadeiro que eu consigo passar para quem está do outro lado, para quem está me seguindo. Então, eu digo que eu me sinto abraçada, Audrey, por essas mulheres e homens também, né? Porque hoje eu tenho meninas que me dizem assim, Cíntia, o meu casamento mudou depois que eu conheci você. E eu falo com eles, Audrey. Eu falo com os maridos. Eu falo com eles. Eu tenho um colega que virou meu amigo, esposo de uma das minhas modelos, a Lorena, é o Gabriel, que também é um dos meus designs, e eu consegui levar para ele, de fato, a mulher que ele tinha dentro de casa e não conhecia. É bonito. E isso eu fico muito feliz, Yasmin. Obrigada. Ó, não Obrigada chore não, Cíntia, porque senão eu também vão ficar dois chorando aqui. Eu também sou muito fácil para ver, vejo alguém chorando, eu começo a chorar também. Olha, eu queria mandar um abraço para o pessoal da Ladeira da Preguiça, que está presente, assim, uma galera bacana, Marcelo, essa galera bem bacana lá da Ladeira está assistindo a gente, essa nossa discussão. E tem uma pergunta aqui, está caminhando para o finalzinho, tem uma pergunta muito interessante, Cíntia, que pode servir de inspiração para o seu projeto, que é do Edinaldo Vale. Ele pergunta como levar essa discussão, Cíntia, para a escola pública. E aí é muito importante, porque a escola pública não é a escola privada, a escola pública ela é um vetor ali de grande da sociedade. Ela representa todo um futuro de uma cidade que a gente sabe que está ali, né, preparada. Como levar essa discussão para lá? Então, Audrey, essa questão das escolas faz parte dos meus projetos, né? Já está pautado em uma das minhas metas. E nós temos que incluir esse assunto como assunto sobre o racismo, sobre esse estereotipo, como matérias fundamentais para ser aplicados nas salas de aula. Essa construção, muitas vezes, hoje temos várias matérias, português, matemática, ciência, mas a sociedade que nós vivemos hoje traz outras temáticas de suma importância para construir esses pequenos cidadãos. E aí vem essa questão da gordofobia, porque é levada para a escola somente como bullying. E o bullying ele tem vários eixos e a gordofobia está nisso. Então precisa ser, de fato, muito explícito como é isso. Precisamos, sim, levar para as salas de aulas a questão do LGBT, a questão Sim. do racismo, da violência institucional, da violência doméstica, o que é feminicídio. Precisamos tirar esses fatores agravantes do cenário de moda, de tema para discussão, para virar política de verdade. Sim. E onde começa é nas escolas, influenciando essas crianças, orientando essas crianças. Meus filhos são meninos negros que estudaram em escola estadual, hoje está em escola municipal, e eu faço esse papel dentro da minha casa. Mas e os coleguinhas? Né? Quando eles chegam a falar de algo assim, ou até defender a mãe, eles, inclusive, são excluídos daquele grupinho. Você é careta, você não sabe, o que é isso, não sei o quê. Então, assim, quando em uma sala de aula a gente começa a construir isso, aí, Audrey, que lindo, a gente balança a estrutura da nossa nação e esse é o futuro do nosso país. Olha, e as escolas têm um espaço fundamental para isso. O Projeto Social 11 está dizendo aqui, já está levando para a sala de aula aí, já pode rolar uma parceria, está aqui, né? Parabéns, Projeto Social 11, né? Que inclusive tem uma pergunta, faz uma pergunta para a gente aqui. Olha, um beijo para Bia Pinheiro, que gosta muito do programa. Obrigado, Bia, por suas palavras aqui. De Brito coloca, alguém já te falou que você é uma inspiração para a gente? Se sim, como se sentiu? Você respondeu isso aqui para Yasmin. Obrigado, De Brito. Bia Pinheiro também. E aí, vamos encerrando já, porque só temos 3 minutos. Temos 2 perguntinhas. Assim. O Projeto Social 11 pergunta, na verdade, ele faz um questionamento sobre a existência de uma política pública na Secretaria de Políticas para Mulheres
Direcionada para a questão da gordofobia, você tem algum conhecimento, se existe algum projeto lá da Secretaria de Políticas para as Mulheres que está caminhando para essa direção ou não? Olha, assim, como eu disse em uma das partes aqui, existem várias outras ativistas hoje aqui na cidade do Salvador. Eu tenho conhecimento de movimentos, mas não de uma política pública para essa população. Vou estudar mais e vou buscar saber, mas eu sei que existem vários movimentos que levantam essa bandeira da valorização desse espaço, da importância disso, e eu digo que eles vêm fazendo um trabalho muito bacana, porque não adianta só Cíntia estar promovendo isso. Isso é uma questão de nação, é uma questão da sociedade. E todos têm que, sim, defender, lutar, se construir em relação à gordofobia. O que é gordofobia? Quais são os danos? Claro. Né? Existe lei, vamos criminalizar, porque a gordofobia ainda não é criminalizada. Então, tudo isso acontece, mas eu vou buscar saber. Mas até que eu tenho entendimento, eu acredito que é da secretária Julieta Palmeira, né, que Isso. assume essa secretaria. É bom acionar, né? Eu ainda não tenho esse conhecimento que existe já algum projeto voltado para isso. Mas eu sei que existem outros movimentos, outras ativistas que estão envolvidas. Estamos caminhando aqui. A Marisa Magalhães pergunta qual o seu perfil. É Cíntia com Y e TH. Cíntia Paixão, ponto oficial. Ponto oficial. E está aqui também na conversa. É só clicar ali em cima, você acaba entrando. Né? A gente está finalizando esse encontro nosso, que é o Conexão Virtual, que é uma perninha do Conexão Bahia, que acontece todo sábado, às 6h50, lá na TV Bahia. Lembrando que o Conexão Bahia é um programa que recebe todas as propostas de assunto. Claro que nem todas entram, mas a gente, nos nossos canais, a gente acaba tentando pautar o programa justamente nesse desejo de assunto que é colocado pelas redes. Né? Então, quem tiver sugestão, a sugestão será bem-vinda para a gente. Então, todo sábado, 6h50, a gente recebe a sua sugestão. E também, logo depois do programa, estamos aqui fazendo uma live. Hoje estamos fazendo com a Cíntia Paixão, falando um pouco sobre ativismo nas redes, focando a questão da gordofobia. Cíntia, foi muito interessante o nosso papo. Pena que é tão pequenininho, né, o espaço, mas acho que ele contemplou vários lugares aí de inspiração, de causa, como é que veio, o que deve ser feito, a questão da acessibilidade muito importante, né, que você levantou, né, criar esses espaços de acessibilidade sem promover o fortalecimento de estereótipos, né, para você não constranger as pessoas que estão passando por ali. A busca, né, que você tem e essa beleza, né, essa busca para as pessoas enxergarem a beleza a partir de um outro olhar, ela é também de vários cantos, né, não é só da gordofobia, da negritude. A gente sabe que existe todo um complexo aí de estabelecimento que joga para formatar o que é beleza, o que é cidadão, o que é, né, tudo muito formatadinho, e você tenta abrir isso. Muito obrigado por seu ativismo, tá? Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui nessa sala e queria entregar essa última fala para você, direcionando em relação à família. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. O que é que a família, a convivência familiar pode contribuir para diminuir a gordofobia na sociedade? O que a família, o núcleo familiar pode fazer? Primeiramente, agradecer mais uma vez a todas essas pessoas que estão aqui contribuindo para esse espaço. Agradecer a você, a TV Bahia, pelo convite, ao Conexão, que me conecta de fato. E a minha frase para essa pergunta é a questão do acolhimento sem crítica. Acolha as pessoas que precisam de ajuda. Isso é muito importante em todo o cenário, não só na gordofobia, mas as pessoas que estão passando por outros processos, como o processo da violência, né? As mulheres que vêm sofrendo dentro de suas casas, nos seus trabalhos, todo esse tipo de opressão, é o acolhimento sem a crítica. Ouça, seja um ouvinte, né? Busque ajuda, construa, porque essa é a solução. É a gente acolher sem perguntar o porquê, para onde, quem fez, o que você vai fazer, e sim aquela coisa de dizer: como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para você? Eu estou com você. Estamos juntos. Estamos juntas. É essa a minha mensagem. É o acolhimento sem a crítica. Poxa, muito obrigado por ser essa inspiração para tanta gente, tá?
eu vou encerrando aqui nessa manhã de sábado. Desejo um dia belíssimo para todo mundo. Agradecer a presença de